Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, o episódio vai ser de perguntas e respostas, porque eu andei recebendo perguntas muito interessantes de um determinado ouvinte muito querido e que eu entendi que talvez sejam as dúvidas de muitos de vocês. Então, com a permissão da espiritualidade, eu gravei esse episódio aqui com as respostas a essas dúvidas. Mas antes de vocês ouvirem isso tudo, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, vamos começar como sempre o nosso episódio de hoje com muita alegria e eu gosto muito sempre de desejar a todos vocês muita paz, muita saúde, gente, muita harmonia em suas vidas e principalmente, gente, muita esperança. A coisa não tá fácil, a psicosfera anda muito pesada, mas vamos nos esforçar. Vamos continuar, gente, orando, pedindo pela paz no mundo. Vamos orar, pedindo pelo finalzinho da operação de rescaldo das almas que estão aí perdidas no umbral e pela crosta terrestre. Vamos orar por São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. São cidades que precisam de oração por conta do excesso de energia deletéria que foi nelas depositada. E, principalmente, gente, vamos continuar pedindo a interferência do nosso Cristo amado junto ao coração de todos esses trevosos que andam por aí, para que eles se demovam desse intuito aí trevoso, obscuro, de espalhar o medo, o pânico por todos nós encarnados aqui no planeta, né? E, gente, como falei ali na entrada, eu recebi uma pergunta bem complexa, na verdade, são 5 perguntas numa pergunta só, e a pessoa estava com muitas dúvidas e foi colocando essas dúvidas e eu até respondi, fiz a resposta para ele nos comentários, mas fiquei pensativo, falei, gente, deve ter mais pessoas com essas dúvidas, então resolvi fazer esse episódio aqui para o esclarecimento mais geral dos demais, das pessoas, porque eu achei os assuntos assim bastante pertinentes, né? Mas vamos lá. A pergunta dele foi assim, ele começou falando, cumprimentou, falou assim, olha, Luiz, eu estava assistindo a um vídeo na internet e sobre determinados assuntos e nem todos esses assuntos estavam batendo com as informações que você nos dá. E eu então fiquei com dúvidas, surgiram dúvidas devido a essas contradições, informações, digamos que adicionais, um pouco divergentes do que você nos conta nos seus vídeos. E então ele muito educadamente falou, olha, eu queria compartilhar isso com você, pedir a gentileza, se possível, de você nos esclarecer sobre esses assuntos, né? Então, gente, vamos lá a essas dúvidas. Muita gente me escreve, né? E sobre isso, e fala, ai, Luísa, eu não sei em quem que eu vou acreditar agora, porque o fulano fala A, o ciclano fala B, você fala C, e agora, o que eu faço? Gente, olha, o momento que nós estamos vivendo é esse mesmo, é o momento das informações, das contra-informações, entendimentos às vezes parciais, às vezes incorretos, enfim, tem de tudo por aí, né? E qual é a expectativa do Cristo, qual é a expectativa da espiritualidade? Que nós
comecemos a usar a nossa cabecinha, comecemos a colocar os nossos valores em ação, analisando essas informações pela energia que elas nos trazem. Porque eu também tive essa dúvida no começo e eles me orientaram dessa forma, eles falaram: filha, não tem mistério, é só você analisar a informação pela energia que ela traz. Se ela trouxer uma energia boa, de esperança, de paz, de ânimo, né, voltada para a luz, você vai perceber isso dentro do seu coração e você vai saber que aquela mensagem é boa, que ela foi emitida por seres da luz. Mas se ao contrário for uma mensagem que te trouxer desânimo, colocar incertezas na sua cabeça, trouxer medo, ansiedade, então, olho vivo, veja como que isso ressoa dentro do seu coração, como que isso se coaduna com seus valores íntimos, tá? Então, gente, é muito importante, isso não precisa ser médium, não precisa ter nenhum dom de adivinhação, é sentimento, é você sentir, você recebe aquela informação, processa ela, fecha o olhinho ali e pensa: nossa, como é que eu tô me sentindo? Nossa, fiquei com medo, fiquei apavorado. Então, descarte essa informação, tá bom, gente? Mas, enfim, vamos lá aos assuntos, porque eu achei bastante interessante. Então, ele falou assim: olha, minha primeira dúvida é sobre a limpeza de Miguel Arcanjo, porque eu vi a informação aí fora de que haverá sim uma limpeza de São Miguel, mas que não será como nós estamos pensando e que há várias formas de fazer essa limpeza, tá? E ele, o ouvinte, né, questionou porque ele não se lembrava de que eu tivesse falado de outras formas sobre como essa limpeza vai se dar. E olha, pessoal, todos os questionamentos que vocês me fazem são pertinentes. Nunca achem que uma pergunta é boba ou que uma pergunta não deve ser feita, a não ser que seja desrespeitosa, é claro, mas dentro do respeito, da educação, gente, as dúvidas são naturais, elas têm que ser feitas, isso é um sinal que a gente está, pensando no assunto, e é isso que a espiritualidade deseja de nós. Então, eu agradeci muito o questionamento, falei: vamos lá, sobre a limpeza de Miguel Arcanjo. Olha, pessoal, a informação que nós recebemos da espiritualidade dos nossos irmãos estelares elevados é muito clara. Haverá sim a magnífica operação de Miguel Arcanjo, quando todos os seres trevosos desencarnados do planeta serão capturados, triados, deixarão seus perispíritos aqui no planeta, serão encapsulados e exilados do planeta Terra. Essa operação, gente, vai acontecer dessa forma, conforme nós recebemos a informação. E ela vai acontecer durante os 3 dias e as 3 noites do apagão tecnológico, quando toda a energia deletéria viciante será aterrada. Porque o apagão, gente, é muito necessário. Ele é necessário e vai vir para o nosso bem, porque ele é que vai fazer com que essa energia viciante que hoje circula nos celulares, nos tablets, nos computadores, que circula inclusive pela nossa energia elétrica, ela vai ser totalmente aterrada, e ela sendo aterrada, o planeta já foi preparado energeticamente por Nosso Senhor Jesus Cristo para transmutar toda essa energia ruim em energia boa, tá? Então, gente, não tem várias formas de operação,
de Miguel Arcanjo, ou de São Miguel, né? Cada um chama. Eles lá se chamam pelo nome, gente. Eu fico assim. Eles falam, o Miguel, o Rafael. Enfim, eu fico assim, falo, nossa, porque para nós os títulos, os nomes são muito importantes. E para eles não. Como eu já falei para vocês, o cartão de visita dessas entidades, gente, é a luz que eles emitem, é a frequência radiônica que eles possuem nas suas almas, nos seus espíritos, né? Mas enfim, então fiquem tranquilos, é uma operação de altíssima complexidade que foi desenhada pelo Cristo amado, junto com Miguel Arcanjo, que Miguel Arcanjo, ele é um braço direito do Cristo e ajuda ele sempre nessas questões disciplinares que tem por aí. E a nossa transição é uma questão disciplinar. Por quê? Porque tem um grupo de trevosos que são muito rebeldes, que não querem ir recomeçar as suas tarefas. Eles querem ficar aqui causando, atrapalhando todo mundo, né? Sendo inoportunos, prejudicando as pessoas, fazendo com que elas se atrasem no processo evolutivo delas. Então, como agora eles já são minoria no planeta, eles vão ser daqui retirados. Como eu sempre digo, gente, é como uma classe. Você tem lá uma classe, você tem os alunos que estão querendo aprender e tem uma turma lá terrível no fundão, mas terrível, que quebra a janela, machuca o coleguinha, joga bolinha no professor, desrespeita o professor. O que tem que ser feito? Eles têm que ser retirados daquela sala, ser levados para um outro local, serem admoestados, orientados. Claro, gente, que é tudo feito com muita justiça, é tudo feito assim, com carinho mesmo, mas tem que ser feito, é uma questão disciplinar, porque se eles não forem retirados, os outros não conseguem avançar, porque fica muito complicado. Nós estamos vendo agora, né? Tá uma psicosfera pesadíssima. Você tem que ficar o tempo todo ali lutando para não abaixar seu padrão vibratório de pensamento. Tem que, sabe, tá uma luta mesmo, né? É uma luta. Esse é o verdadeiro Armagedon. É essa luta que nós estamos travando agora. Mas vamos ficar firmes, gente. Vamos ficar firmes, porque nós viemos preparados para enfrentar essa situação, tá? Mas vamos à segunda questão, que era uma pergunta só, tá? Mas com várias questões. Então, o segundo assunto que ele apresentou para mim foi o seguinte: falou, olha, nessa palestra que eu assisti, foi dito que o planeta está em quarentena. Tipo assim, quem está dentro não sai, quem está fora não entra. Então, como que os seres extraterrestres vão poder sair antes do exílio? Estou confuso quanto a isso, né? Eu achei muito boa a pergunta e vamos esclarecer isso, tá? A questão da quarentena, gente, ela existe, mas não é essa quarentena agora, ninguém entra, ninguém sai, não é isso. O planeta Terra está em quarentena desde a antiguidade. Por quê? Porque nós somos um experimento autorizado por Deus Pai e Mãe, conduzido por ninguém menos que o nosso Cristo amado. E como um bom experimento que somos, né, um cientista, quando vai fazer um experimento, o que ele faz? Ele isola o experimento. Para quê? Para que ele possa realmente avaliar o resultado daquilo. Então, lá na antiguidade, o que aconteceu? Jesus chegou para os irmãos estelares que estavam na Terra e falou, olha, galera, vocês vão ter que sair daqui, porque isso aqui é um laboratório, nós estamos aqui fazendo um experimento que vai ser exportado, se der certo, vai ser exportado para o universo todo. E
vocês não podem ficar aqui, porque senão vocês vão ficar passando informação, e vai atrapalhar o experimento. E nós queremos ver como é que essas mônadas vão evoluir com essa modificação que foi feita no padrão genético delas. Nós queremos ver se esse experimento de aceleração evolutiva vai funcionar. E, para tanto, nós temos que deixar elas aqui sozinhas, sem qualquer interferência externa, tá? Visível, né? Para a gente poder observar como que está sendo, quanto tempo elas vão levar para chegar na determinado padrão evolutivo, tá? Então, essa é a quarentena. Agora nós já estamos em vias de passar de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração, ou seja, a maioria das mônadas aqui residentes no planeta, encarnadas e desencarnadas, já atingiram um determinado grau de elevação mediana, medido, claro, pelo nosso Cristo amado, pela altíssima espiritualidade. Então, essa primeira fase do experimento, gente, já está em vias de conclusão. E a hora que essa primeira etapa se encerrar, que vai ser quando nós entremos no mundo de regeneração, aí haverá a autorização do Cristo para a reapresentação dos nossos irmãos estelares. É isso, gente, essa é a quarentena, que não tem nada a ver com a operação de Miguel Arcanjo, tá? E os seres estelares que estão aqui baseados no planeta, eles não são aparentes, vocês sabem que é uma coisa escondida, é uma coisa por baixo do pano, né? Eles não se mostram assim, não, digamos assim, não exercem sua influência aparentemente, porque eles são proibidos pelo Cristo de fazer isso. Então eles ficam tudo ali, né, escondidos, tem as basezinhas deles lá, mas eles ficam lá no cantinho deles, eles não aparecem publicamente para nós. Então nós, teoricamente, nem agora que nós estamos sabendo da existência deles aqui no planeta, tá? Mas até agora há pouco ninguém nem sabia de nada, tá? Então, gente, eu espero que isso tenha ficado assim bem claro, né? Sobre essas questões, tá bom, gente? E aí, vamos para a terceira questão. E se você estiver gostando do vídeo, já sabe, gente, sempre faço esse pedido, ó, o likezinho, compartilha o vídeo, clica no sininho, e se você não é inscrito ainda, tá novinho aqui no canal, por favor, se inscreva, ajude, porque com a sua inscrição, o YouTube, o algoritmo do YouTube entende que o vídeo tem informações que são relevantes, e isso faz com que essas informações sejam oferecidas a um público cada vez maior. Mas vamos à terceira questão, pessoal. A terceira questão, o ouvinte me fez a seguinte pergunta. Falou assim: Luíse, na palestra que eu assisti, foi dito que há possibilidade de nós não entrarmos no mundo de regeneração, que isso ainda depende de nós. Então eu pergunto, mas o livro da vida já não definiu o exílio dos seres trevosos? Eu acho que isso foi o que me causou mais confusão. Até onde vai a decisão da escritura do livro da vida? Olha que pergunta interessante que ele fez. E, gente, é o seguinte, o livro da vida já está escrito e essa página que determina que o planeta vai passar para mundo de regeneração já foi virada, tá? Ou seja, a decisão já está tomada. O Cristo fez a avaliação dele, toda a avaliação de todos nós, gente, todos nós fomos avaliados por ele, encarnados e desencarnados. E
aqueles que não foram achados em condições mínimas de vibração radiônica dos seus espíritos, já foram marcados, tá? E eles são minoria, gente, não passa de 22%, segundo o que a espiritualidade me disse. Então, nosso Senhor Jesus Cristo já escreveu no livro da vida do planeta e já emitiu um decreto celestial informando que o planeta vai passar a mundo de regeneração, tá? Então, gente, essa encruzilhada, ela já foi ultrapassada. Realmente, até um tempo atrás, bem recente, gente, essa encruzilhada, sabe quando que ela foi ultrapassada, gente? Ela foi ultrapassada no dia 4 de julho de 2019, que foi quando se encerrou a moratória de 50 anos dada pelo Cristo amado. E o que dizia essa moratória? Que se nós, nesse período de 50 anos, de 1969 a 2019, não entrássemos em uma terceira guerra mundial, que nós faríamos jus a uma transição mais suave. E graças a Deus a gente não fez essa bobagem. As nações conseguiram se tolerar, mal que mal, mas conseguiram se tolerar umas às outras, e a gente fechou os 50 anos sem entrarmos numa terceira guerra mundial. E esse, gente, foi o grande marco. Isso deveria ser feriado mundial. As pessoas não sabem ainda, mas eu quero crer que no futuro, essa data, gente, ela vai ser um feriado mundial, porque é a data em que nós passamos por essa encruzilhada da Terra Cruz e do mundo de regeneração e seguimos em frente no caminho da regeneração, tá? Conseguimos conquistar muitas suavizações, de forma que a operação de despertamento físico não será como João a viu, não será como Nostradamus a viu, os 3 dias não serão como Padre Pio viu, tá? Tudo isso, gente, foi suavizado com a graça de Deus, misericórdia divina e aquele coração, gente, maravilhoso, enorme, fofinho de nosso Senhor Jesus Cristo, que muito nos ama. Ele mais do que nunca, ele torce por nós, ele quer ver a gente numa situação melhor, ele quer ver a gente progredir, é isso que ele quer. Eu fico até emocionado quando eu falo, porque é verdade, gente, ele é um ser que tem um amor profundo por todos nós, né? Então, fiquem tranquilos, porque essa informação, gente, é uma informação que está um pouco antiga, tá? Antigamente, realmente, a gente tinha essa possibilidade, o próprio Chico Xavier falou sobre essa possibilidade, mas com a graça de Deus, em 2019, nós ultrapassamos essa encruzilhada e, melhor de tudo, nós pegamos o caminho certo, pegamos o caminho rumo ao mundo de regeneração. Então não tenham receio nenhum quanto a essa questão, porque está muito certo, sim, que nós vamos para o mundo de regeneração. Está muito certo, sim, que todos os trevosos desencarnados vão ser carregados por Miguel Arcanjo em sua magnífica operação aí de extração dessas almas. E vamos à 4ª questão, gente. Esse vídeo tá ficando um pouco longo, mas eu acho que é legal a gente já matar todas essas perguntas, né? Pois bem, a 4ª questão que foi apresentada por esse querido ouvinte foi a seguinte, ele falou assim, foi dito também, Luiz, que haverá a possibilidade de nós termos 2 tipos de apagão. O primeiro é o apagão do qual você fala, causado pelo Sol, que
segundo a palestra que ele assistiu, aconteceria se houvesse algum tipo de catástrofe muito grande, como uma explosão nuclear, por exemplo. E o segundo seria um apagão cibernético que afetaria os nossos bolsos, algo que estaria relacionado com a economia mundial. Então, ele pediu esclarecimento sobre essas possibilidades do apagão, tá? Então, é o seguinte, o apagão, ele será tecnológico e a luz, gente, está incluída. A luz é algo tecnológico. Tem muita gente que me escreve e fala, se o apagão é tecnológico, Luz, então não vai faltar luz. Claro que vai faltar luz. A luz é tecnologia, gente. A luz começou o quê? No século XIX, pra vocês terem uma noção. É tecnológico sim, então ela vai ter que deixar de funcionar pela questão do aterramento da energia deletéria viciante, tá? Pois muito bem, esse apagão tecnológico vai acontecer e ele será causado pelo Sol. Tá? Isso aí, inclusive, está até nos textos bíblicos. Isso está nos textos bíblicos. Vou deixar na descrição aonde que isso consta na Bíblia, para quem quiser, quem for curioso, quiser dar uma conferida, fique à vontade para dar uma olhadinha, tá? E, como já falei, ele é muito necessário para todo esse aterramento da energia deletéria viciante. E a energia, digamos assim, essa energia que vai deixar de correr, tá? Porque vai apagar tudo, ela vai ser aproveitada pelos nossos irmãos estelares para alimentar as armadilhas magnéticas que já se encontram espalhadas por todo o umbral, crosta terrestre, que vão, e também para o acendimento das marcas nas frontes dos trevosos, tá? Aí alguém vai me perguntar, mas por que eles precisam da nossa energia para isso? Gente, nós temos que contribuir, pelo menos, a coisa está sendo feita a nosso benefício. O mínimo que se espera é que a gente contribua, pelo menos com um pouco de energia, para que isso tudo aconteça. Mas o grosso da energia, gente, vai vir mesmo do Sol, dos nossos queridíssimos irmãos da luz solar, tá? Pois muito bem. Esse, gente, é o apagão que vai acontecer, que vai ser real, e durante esse período do apagão é que vai acontecer, como já falei para vocês, a magnífica operação de Miguel Arcanjo, tá? Como consequência de todo esse magnetismo que o planeta vai receber, nós teremos depois a operação de despertamento físico. É isso, tá? Em contrapartida, é claro que os trevosos sempre, gente, eles tentam tirar proveito da situação. Então, o que acontece? Eles têm lá na agenda deles, porque infelizmente as trevas também têm uma agenda, a luz tem a agenda dela e as trevas também têm a agenda dela. Qual é o objetivo dos seres trevosos? Eles queriam fazer o apagão, eles desejam, eles desejam, eles querem promover o apagão, mas com outra intenção, não para promover aterramento de nada, eles querem promover o apagão para infundir o medo, o pavor, o caos entre a humanidade e conseguirem implementar um governo único voltado para as trevas, tá? Essa é a agenda deles. Só que não, eles não vão ter sucesso nisso, porque nosso Cristo amado não vai permitir. O Cristo nos ama muito, ele ama todas as ovelhinhas dele e ele não vai permitir que a gente sofra um apagão sem que isso seja para o nosso bem, tá? Então, fiquem tranquilos, fiquem absolutamente tranquilos, porque
o apagão virá para o nosso bem e será conduzido por Miguel Arcanjo dentro da sua magnífica operação de extração de todos os seres trevosos desencarnados aqui do planeta. E vamos para a nossa quinta e última questão dessa complexa pergunta que foi enviada aqui. E o que diz a quinta questão? Ele perguntou assim: olha, Luiz, eu tenho dúvidas também sobre essa questão dos ceifadores, que foi dita e é dita. E eu acho, ele falando, né? Eu acho que Luiz, você nunca comentou no seu canal sobre os ceifadores, tá? E eu gostaria muito que você, então, pudesse esclarecer essa questão para nós. Os ceifadores, eles existem, eles vão vir, o que vai acontecer, afinal de contas? Pois muito bem. Então, gente, é o seguinte, essa questão dos ceifadores, gente, isso tudo foi muito suavizado, como eu já falei para vocês. A nossa transição, ela foi muito, muito suavizada. Então, várias coisas que estavam previstas de acontecer de uma forma muito assim contundente, elas foram extremamente suavizadas, tá? Então, assim, até o presente momento, em todas as comunicações que nós recebemos da espiritualidade dos nossos irmãos estelares, nenhuma notícia foi dada sobre os ceifadores, tá? A única coisa que eles falam é o seguinte, é que após a operação de despertamento físico, os trevosos encarnados que restarem, que vão restar encarnados trevosos, que vão ficar vivos, eles vão começar imediatamente um processo de plasmagem nos seus corpos físicos, dos defeitos, das deformidades que eles foram acumulando nos seus perispíritos no decorrer das suas vidas, suas vidinhas trevosas, tá? Então o que vai acontecer com essa turma? Eles vão ficar doentes e vai ser tudo, gente, simultâneo. Essa galera toda vai ficar doente ao mesmo tempo, porque interessa a Jesus que eles se afastem dos cargos de poder deles o mais rápido possível. Para quê? Para que o mundo de regeneração possa efetivamente ter o seu início de construção. E para que isso aconteça de uma forma mais efetiva, é preciso que esses cargos de poder, de influenciação, sejam eles aparentes ou nas sombras, né? Que eles sejam desocupados pelos trevosos. E é o que vai acontecer, porque eles vão ficar tão doentes, a saúde deles vai exigir deles uma atenção absoluta, tal que eles vão ser obrigados a ter que deixar os seus cargos, tá? Eles ainda vão tentar formar, seguidores, mas não vão conseguir. Por quê? Porque todos os seres trevosos encarnados vão estar passando pela mesma situação. Todos vão ficar doentes. E o que vai acontecer? Como vai ser tudo meio simultâneo, muitos vão achar que se trata de uma doença que foi trazida, uma epidemia que foi trazida pelo magnetismo do Sol. Mas não vai ser epidemia nenhuma, tá? Isso vai ser tão somente a lei da plasmagem física agindo com toda a sua magnitude, tá? E aí alguém vai me perguntar, vai falar, mas o magnetismo solar vai ser para todo mundo, por que só os trevosos é que vão ficar doentes? Porque eles estão marcados, gente, eles estão marcados e essas marcas estão nos perispíritos deles e vai ser através dessas marcas que o processo vai se acelerar, esse processo de plasmagem
física, ele vai se acelerar em decorrência dessas marcas magnéticas que eles já portam nos seus perispíritos. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar na descrição aí para quem quer um vídeo que fala sobre as diversas funções nas marcas feitas nas frontes, que eu fiquei boba de saber isso. Muito interessante, quem não viu, assista porque vale a pena. Eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo, tá bom? E então, gente, é isso, fiquem tranquilos, porque essa questão de ceifador, de morte vai acontecer. Gente, calma que a coisa não é desse jeito. Coisas vão acontecer? Vão acontecer. Nós vamos ter desencarnos coletivos? Infelizmente vamos ter sim, porque existem coletividades de espíritos que, para o alavancamento do seu progresso moral, espiritual, pediram para desencarnar coletivamente. Mas não vai ser uma tragédia cataclísmica planetária, como muita gente está falando. A espiritualidade já falou, não haverão grandes tsunamis, mas em determinados locais do litoral o mar vai entrar, que é muito diferente do mar entrar com o tsunami. Vocês sabem o que é, né? O tsunami é uma onda gigantesca, altíssima, que vem, meu Deus do céu, acabando com tudo. E não vai haver tsunamis, o que vai haver é um transbordamento do mar, vai elevar o nível do mar e ele vai então entrar costa dentro, tá? Esses sinais já estão sendo dados de onde essas coisas vão acontecer, gente. Prestem atenção, olho vivo. Não vão ficar nessas áreas, gente. Vamos evitar ficar nessas áreas, tá? Todas as dicas estão sendo dadas, tá? Todas as dicas estão sendo dadas. Nós não vamos ter nenhum super vulcão, né, tipo Yellowstone, explodindo, deixando o mundo todo na escuridão. Isso era o que estava previsto antes de acontecer, mas isso foi suavizado, então não vai acontecer mais. O que não quer dizer que não vai haver vulcões normais, digamos assim, expelindo magma, tá? Que já estão dando sinais, gente. E a turma tá lá, bela, formosa, né? Então nem aí, tão tranquilos, sossegados, ninguém se preocupou em fazer uma via de fuga rápida desses lugares, então é uma tragédia anunciada, tá? Todos esses lugares, gente, está sendo dados sinais. A espiritualidade, os irmãos estelares estão avisando, quem tem olhos de ver que veja, tá? É isso, gente, mas coisas vão acontecer porque essa será a operação de despertamento físico e o apagão tecnológico, gente, serão as duas últimas grandes provas e expiações do planeta. Depois que isso passar, gente, maravilha, acabou, tá? Aí é só coisa boa, só pra frente, gente, tá bom? Então, nada de medo, gente, nada de medo. Olha, muito, muito cuidado com as mensagens, essas mensagens que trazem medo, que trazem ansiedade. Cuidado com isso, gente, porque Jesus muito nos ama e ele deseja mais do que nós que a Terra passe logo para o mundo de regeneração. Lembrem-se de que os trevosos não passam de 22% do total de encarnados mais desencarnados do planeta. Eles são minoria. Portanto, como minoria que eles são, vão ser daqui retirados. Então, pessoal, finalizando, qual a conclusão que nós chegamos? Que 78% da população restante do planeta, somados encarnados e desencarnados, é constituída por seres medianamente elevados que fazem jus a permanecer aqui, pegar o planeta já
iniciando seu processo de regeneração, tá bom? Então é isso, gente. Eu agradeço muito esse questionamento que eu recebi desse ouvinte, simpático e querido ouvinte, e eu espero que essas informações sirvam, gente, para mais pessoas. Eu imagino que mais pessoas devam estar com essas dúvidas, que isso tranquilize vocês. Fiquem tranquilos, gente. Não vamos ter medo, vamos pensar que nós estamos na reta final, gente, desse mundo de expiação e provas, e que em breve nós vamos estar já botando um pezinho no mundo de regeneração. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, um pouco diferente, né? Foi de pergunta e resposta. Eu sou a Luíse Castanhedo, eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Até lá!